Hoje, a gente vai mergulhar numa história impressionante de sobrevivência e evolução, que aconteceu numa pequena ilha do Pacífico. Um lugar onde o silêncio, de repente, virou a chave para a vida. Vamos começar com essa pergunta. Pensa bem, para uma espécie de grilo, isso aí não é só uma hipótese. Foi a escolha brutal que eles tiveram que enfrentar. Uma escolha que forçou uma das mudanças evolutivas mais rápidas que a gente já viu na natureza. Então, o nosso cenário é a ilha de Kauai, lá no Havaí. É um lugar que deveria ser cheio de sons da natureza, mas, por um tempo, um som bem familiar simplesmente começou a desaparecer, e isso virou um mistério danado para os cientistas. Olha só que coisa estranha. Em 1991, os pesquisadores estavam lá monitorando os grilos e notaram que o barulho que eles faziam à noite estava diminuindo ano após ano. Chegou em 2001 e o silêncio era quase total. Mas aí, em 2003, eles voltaram e, surpresa, tinha grilo para todo lado. A população estava bombando, só que num silêncio absoluto. Como assim? Como é que uma população de cantores fica muda e mesmo assim prospera? Bom, a resposta para esse mistério todo está num predador. Um bicho que conseguiu transformar a maior vantagem do grilo, o seu canto, na sua pior fraqueza. E aqui está a vilã da história. Uma mosca parasita com uma super audição. A mosca fêmea usa o canto de acasalamento do grilo como se fosse um GPS. Ela pousa no grilo, bota as larvas dela e essas larvas entram no corpo do coitado e o devoram por dentro. É um destino bem terrível, convenhamos. E a ameaça não era pequena, não. Em Kauai, a infestação era a maior de todas as ilhas do Havaí. Antes dessa mudança toda, quase 1/3 de todos os machos que cantavam já carregavam essa sentença de morte. A pressão para ficar quieto era, assim, gigante. Então, o grilo macho estava numa verdadeira sinuca de bico. A seleção sexual dizia, cante o mais alto que puder para atrair uma fêmea. Mas a seleção natural dizia, fica quieto, senão você vai virar comida de larva. E aí, como é que se resolve um impasse desses? A solução veio de uma forma bem inesperada. Uma mudança física, uma mutação, que calou a ilha de uma vez por todas. A imagem aqui é impressionante. Na esquerda, a gente vê a asa de um macho normal. Tá vendo essa parte com ranhuras, a lima? É com ela que ele produz o som. Agora, olha a asa da direita. A lima tá toda deformada, praticamente sumiu. Com uma asa dessas, é fisicamente impossível cantar. E o mais doido é que os pesquisadores acham que essa mudança toda é controlada por um único gene. Uma pequena alteração no DNA que deu proteção total contra a mosca, mas que, teoricamente, deveria ter impedido os grilos de se reproduzirem. Porque, claro, resolver um problema acabou criando outro tão sério quanto. Se ninguém mais está cantando, como é que se encontra um par? Os machos de asa lisa tinham 2 problemões. Primeiro, sem o canto de chamado, as fêmeas nem saberiam que eles existem. E segundo, eles também não conseguiam fazer o canto de cortejo, que é tipo o chaveco final para convencer a fêmea. E agora, como eles superaram isso? A resposta não veio da biologia deles, mas do comportamento. Eles se tornaram oportunistas. Isso é o que chamam de comportamento satélite. A ideia é simples. Em vez de você mesmo dar a festa, você fica na porta da festa do vizinho para pegar carona no som e conhecer quem tá chegando. E a estratégia era brilhante. Os pouquíssimos machos que ainda cantavam, os corajosos, serviam de isca. As fêmeas iam na direção deles. Só que os machos silenciosos, que também eram atraídos pelo som, ficavam ali de tocaia, prontinhos para interceptar as fêmeas. Basicamente, eles terceirizaram o perigo. Para testar essa ideia, os cientistas colocaram alto-falantes tocando o canto dos grilos. E o resultado é claríssimo. Em Kauai, muito mais machos foram atraídos pelo som. Isso mostrou que os machos silenciosos se tornaram especialistas em achar os poucos cantores que sobraram. E o mais crucial, eles não só iam na direção do som, eles chegavam muito mais perto, quase o dobro mais perto que os machos normais. Isso os colocava na posição perfeita para interceptar uma parceira. O que torna essa história tão incrível não é apenas a solução engenhosa, mas a velocidade absurda com que tudo aconteceu. Essa citação do artigo original resume tudo. A mutação da asa lisa, sozinha, seria um desastre. Foi a mudança de comportamento, essa capacidade de virar satélite, que permitiu que a mutação não só sobrevivesse, mas dominasse. O comportamento abriu o caminho para a mudança física. E a velocidade foi de cair o queixo.
Em menos de 20 gerações, o que dá uns 5 anos, mais de 90% dos machos em Kauai ficaram silenciosos. Em tempo evolutivo, isso é um piscar de olhos. É um exemplo espetacular de evolução acontecendo em tempo real. E isso nos deixa com uma última pergunta. Ok, os grilos se livraram do predador, mas e agora? O que acontece com a mosca, que não tem mais quase ninguém para caçar? Será que ela desaparece e os cantores voltam? Ou será que ela vai arranjar um novo jeito de caçar? A corrida armamentista da evolução, essa nunca para.